Vamos lá, capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do verso 1. Vê se está certa a leitura, acompanha comigo. Algum tempo depois, está escrito assim? Oh, glória, amém. Então agora está certinho, vamos lá. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Verso 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários? Não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A perspectiva do ser humano é muito limitada quando diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Verso 10 diz: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. E o verso 15, para fechar, diz: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu disse hoje pela manhã que o versículo 15, para mim, é um dos versículos mais incríveis que nós temos. E aqui nós temos uma pinçada da sabedoria de Jesus Cristo. Jesus, ele corria dos títulos. Embora ele fosse mestre, rabi, ele era mestre, e ele era Senhor, mas ele corria dos títulos. Ele, aqui nesse momento, está querendo deixar bem claro que haveria um tempo para que fosse revelado a hora da sua partida para a presença do Senhor. Irmãos, na semana passada, o pastor Rivaldo ministrou o momento das ofertas aqui para nós, e eu, particularmente, eu fui muito abençoado. Eu sou muito abençoado quando eu recebo a palavra de Deus aqui do púlpito dessa igreja. Quando alguém prega e eu posso estar presente, quando alguém vem para ministrar o período do ofertório, a gente tem várias pessoas que ministram para nós esse momento tão especial, é tão importante esse momento. Hoje nós tivemos o nosso irmão Inaldo, a pastora Sueli, interessante, que ministrou de manhã em cima dessa passagem, só que usando um outro texto sinótico, né, do Evangelho também. Nós temos três vezes esse texto, essa história sendo contada de formas diferentes, né, nos Evangelhos. E fomos abençoados. Eu sou abençoado quando a pastora Sara vem ministrar, quando o irmão Maurício vem ministrar, quando a Helenice vem, Maiara vem, Luísa vem, quando os pastores que têm nos abençoado com a vida deles vêm aqui à frente para ministrar, eu sou muito abençoado. E na semana passada, a palavra que o pastor Rivaldo ministrou aqui à noite, ela ficou na minha cabeça, sabe? Sobre gratidão, ficou martelando o tempo todo. Eu saí daqui, embora tivesse pregado um outro tema, mas a palavra gratidão ficou martelando na minha cabeça. Passou segunda-feira, terça-feira, refleti sobre gratidão, e aí Deus me deu essa palavra para o dia de hoje. Então eu quero que você, juntinho de mim nessa hora, abra o seu coração para que a gente possa receber aquilo que brota do coração do Pai para nós. Nós vamos pensar sobre o coração generoso. A gente está diante de um cenário muito interessante. Nós temos Jesus e os seus discípulos, e agora, se aproximando do lugar onde eles estavam, uma multidão. E pelo que nós podemos entender do texto, essa multidão estava faminta. Nós temos o Senhor Jesus olhando para um dos seus discípulos,
e dizendo o que a gente pode fazer por eles. E a resposta do discípulo é muito interessante, porque ele olha o que eles têm nas mãos dele. Eles olham para o alforje, Jesus recebeu ofertas, e então aquele discípulo de Jesus olha, começa a falar: Senhor, 200 denários não é suficiente para a gente alimentar todo mundo. O texto conta para nós que eram cerca de 5.000 homens, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então a gente está aí diante de um número muito grande de pessoas, em torno de umas 15.000 pessoas. Vamos imaginar umas 15.000 pessoas. Você já esteve em um auditório com 15.000 pessoas? Alguém aqui já esteve no auditório com 15.000 pessoas? Alguém já? Levanta a mão. Algumas pessoas. Um campo de futebol, mais fácil para a gente tentar entender isso aí. Alguém já foi para o campo de futebol? 10, 15, 20 mil. Se é um clássico, então, 50.000 pessoas, a casa cheia até o talo, né? Depende do campo, comporta 50.000 pessoas. Nós estamos falando de um número muito grande. E Jesus, então, agora olha para esse discípulo e fala: olha, a gente precisa de fazer alguma coisa por eles. Mestre, a gente não tem condição para fazer isso. Os olhares desse discípulo de Jesus são voltados para o que eles têm nas mãos. E o que eles têm nas mãos é pouco diante da necessidade. E às vezes você se vê na vida exatamente desse jeito. Existe uma necessidade grande diante dos seus olhos, mas o que você tem diante de si é pequeno, do seu ponto de vista. Nós estamos começando a construir um pensamento, eu quero que você vá compreendendo algumas coisas. Logo, um outro discípulo de Jesus chega e fala: mestre, a gente tem esse garoto e ele tem 5 pães e 2 peixes. Então, esse jovem abre o seu coração e entrega tudo o que ele tem nas mãos da pessoa certa, que é o Senhor Jesus. E aí nós temos o grande milagre da primeira multiplicação. E eu fico tentando imaginar essa cena, o alvoroço que não foi e a alegria que não foi no coração daqueles homens, quando os peixes não paravam de ser multiplicados e os pães também não paravam de ser multiplicados. Tenta imaginar essa cena. 12 cestos grandes de palha, cheios de pão. Jesus muito provavelmente agradeceu a Deus, pegou aqueles pães e colocou dentro daqueles cestos. Ou pelo menos parte desse pão foi colocado dentro dos cestos. E quando os discípulos começam a olhar, era pão até o talo daqueles cestos. Os cestos estavam cheios. E a Bíblia nos diz que a multidão comeu até ficar saciada. Amém? Olha o milagre, gente, que a gente está presenciando através da Escritura agora. Eu não sei você, mas eu estou aqui falando, eu estou tentando imaginar a cena. O povo sentado na grama e agora os cestos correndo no meio do povo. Eu não sei quanto tempo demorou. Eu não sei quanto tempo. Eu fico tentando imaginar aquele trabalho da formiguinha, né? Um pegando pão, passando para o outro passando para o outro. E daqui a pouco todo mundo naquela euforia e falando de onde é que veio isso. E daqui a pouco todo mundo chega àquela conclusão. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nos abençoou. E a gente tem sobrando agora. Porque no final da história, é isso que a Bíblia conta para nós. Que eles tiveram na medida que sobrou 12 cestos cheios. Gente, pensa no momento extraordinário que esse povo está vivendo. E ali o nome de Deus, ele é glorificado. Então a gente está diante de um cenário de crise. E eu quero dizer que a crise não é o fim, mas a crise é o início de um processo da revelação de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você está diante de uma crise hoje? Então, não reclame da sua crise, não reclame da escassez que você tem diante de você hoje. Mesmo que você seja tentado a reclamar, eu te peço, por favor, não reclame, mas agradeça o que Deus tem colocado diante das suas mãos. A lógica do mundo lá fora, irmãos, ela diz o seguinte: é preciso que eu retenha o pouco que eu tenho para garantir a minha sobrevivência. Esse jovem não foi aquele que simplesmente olhou para aquilo que tinha nas suas mãos e falou: eu vou guardar para mim, porque afinal de contas, se eu não guardar, eu vou passar necessidade. Não, ele não é tomado pela mentalidade lá de fora, do mundo. A mentalidade lá de fora é: eu vou guardar para que não falte para mim. Ele não, ele se rende diante do Senhor. Ele coloca tudo. Nós não sabemos nem o nome desse jovem. E aí quando eu olho para as Escrituras, eu me lembro de muitas outras histórias que nós nem sequer sabemos o nome das pessoas. Mas nós temos coisas extraordinárias que aconteceram a partir da vida dos anônimos. Os anônimos que estão espalhados pelo mundo afora aí, eles são pessoas que nos ensinam muitas lições. Tem gente que eu não conheço pelo nome,
e que faz diferença na minha vida. Eu já vi isso acontecer, olha que coisa. Eu não conheço alguma outra pessoa pelo nome e eu já sou abençoado pela vida. Então, a lógica do mundo é, eu vou reter, porque se eu não reter, eu não vou ter para mim mesmo. Qual que é a lógica do reino? A lógica do reino é mais ou menos assim. O pouco que eu tenho é exatamente a semente do milagre que Deus quer operar. Amém? Guarda uma coisa no seu coração. Você precisa compreender a importância de ser um semeador. As mãos que não se estendem para depositar, para abençoar, e aí na sua cabeça você acha que eu estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando sobre isso. Embora que em algum momento a gente pode até esbarrar nesse assunto aqui nessa noite. Mas nós não estamos falando de dinheiro, eu estou falando de um coração generoso. Você quer um exemplo de outra forma de sermos generosos, além de colocarmos o que temos nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que fazer e como fazer? Uma oração. Você pode orar pelas pessoas? Sim ou não? Por que às vezes a gente retém oração, irmãos? A gente às vezes, no dia a dia, se depara com pessoas necessitadas e nem para oferecer uma única oração a gente se movimenta às vezes. Ou vamos lá, vamos ser bastante verdadeiro. Ou de verdade a gente não deixa passar pelo vão do nosso dedo todas as oportunidades. Eu não sei você, mas eu deixo. Eu estou sendo muito sincero aqui. Há oportunidades que quando eu olho eu falo, puxa, essa semana mesmo eu já criei uma estratégia agora para que Deus me ajude nesse propósito, né? Eu estava lá na academia, estava dando uma movimentada lá. Tá. E aí um rapaz do lado, com a esposa dele, possivelmente a esposa dele, eu vejo eles juntos, e Deus me deu uma palavra de conhecimento muito forte sobre a vida deles, uma palavra de livramento. E eu hesitei. E aí eu falei assim, Deus, eu quero pedir que o Senhor crie um momento para que eu possa chegar até eles e compartilhar essa palavra de conhecimento, de livramento que eu sei que o Senhor está provendo para eles. Eu deixei passar pelo vão do meu dedo. Eu poderia ter me apresentado para eles e ter dito para eles que Deus havia dito para mim naquele momento que havia uma palavra para eles. Mas eu deixei passar pelo vão do meu dedo. Bom, isso foi, eu acredito que na segunda ou terça-feira, quando foi quarta, quinta, eu já comecei a me aproximar um pouquinho mais. E agora, pelo menos, eu estou dando bom dia. Eles estão respondendo através do bom dia. Então, o meu bom dia, na verdade, é um propósito que Deus tem, porque essa palavra continua valendo sobre a vida deles. Aí eu orei a Deus durante essa semana, eu falei, Deus, confirme essa palavra no meu coração. Eu tenho orado por eles todos os dias, todos os dias. Aí Deus falou, essa palavra não é só para aquele dia, não é só para esse momento. É uma palavra para a vida deles, livramento. Então, eu agora preciso fazer a minha parte. Deus já fez a parte dele, irmãos. Deus já fez a parte dele. Deus já disse para mim, você vai até eles e você diz exatamente isso. Qual que é a minha parte agora? É falar o que Deus me mandou dizer. Deu para entender? Então, a gente, na caminhada da vida, nessa jornada da vida, nós precisamos de quebrar esses protocolos do reino. A semeadura é importante. Então, observe. Você pode ser generoso dando uma palavra sobre a vida de alguém, você pode ser generoso caminhando com alguém, orando com alguém, você pode ser generoso usando os seus dons e os seus talentos. Sabia disso? Você só tem essa vida para aplicar sobre a vida da igreja e sobre a vida das pessoas lá fora, os seus dons e os seus talentos. Você só tem essa vida. A Bíblia não fala que nós vamos exercer os nossos dons espirituais e os nossos talentos lá no céu. Nós não temos uma única referência bíblica sobre dons espirituais que serão usados na eternidade. Nenhuma referência. Há um hiato aí, há um silêncio sobre esse assunto. Mas uma coisa é certa, eu tenho dons e você também tem. Eu tenho talentos e você também tem. E se Deus tem nos dotado, tem nos dado dons espirituais e talentos para que é? É para a gente usar tudo nessa vida, em nome de Jesus. Amém? Você compreendeu em nome de Jesus? É para usar tudo nessa vida, irmão. Não é para guardar, não é para reter. É para fazer como esse jovem, entrega nas mãos da pessoa certa e a pessoa certa vai administrar e vai fazer o melhor. Essa é a certeza que a gente traz no coração. Então olha só, quando a gente pensa na questão da generosidade, olhando para o texto, nós vamos para alguns passos aqui. O primeiro deles é o seguinte, entenda que generosidade não nasce da abundância. Diga, generosidade não nasce da abundância. Olha só o que diz aí 2 Coríntios. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Ou seja, eu preciso ter prontidão na minha entrega. E a generosidade, ela não vai nascer da abundância. Tem gente que fala assim, eu vou abençoar a vida de fulano, eu vou abençoar a minha família, eu vou abençoar meu esposo, vou abençoar minha esposa, vou abençoar meu namorado, meu noivo.
a hora que eu tiver. A matemática de Deus não é assim, irmão. A gente não abençoa. Entenda, o coração generoso, a mente próspera, ela não é enfadada pelo pensamento de que eu só vou abençoar a vida dos outros quando eu tiver. É mais ou menos assim. Eu já cresci espiritualmente? Já. Então o que eu tenho que fazer com esse crescimento? Derramar minha vida sobre a vida dos outros. Quando você não tem o crescimento espiritual e você vai garimpar isso, você vai buscar isso, é uma coisa. A gente entende perfeitamente. Mas a partir do momento que nós temos o crescimento, que a gente tem a condição, que a gente pode fazer alguma coisa pela vida dos outros, por que nós não fazermos? Essa é a pergunta desse momento, né? A desculpa número 1 da avareza é uma desculpa muito comum que você vai encontrar por aí afora. E arrisco dizer, entre nós, pode ser que nós encontremos essa resposta. A resposta, ou a desculpa número 1 da avareza é a seguinte: quando eu tiver, então eu vou ser generoso. Imagina se esse jovem tivesse pensado dessa forma. Aquelas 15 mil pessoas não teriam sido abençoadas. Você consegue entender isso? Amém, irmãos? Estamos juntos aí em nome de Jesus? É isso. Ele abre mão. A generosidade não é uma questão do quanto você tem para fazer. É uma questão de condição de coração. E aí eu preciso dizer algumas coisas aqui muito importantes. A gente tem gente aqui no nosso meio muito generosa. Você pode glorificar Deus por isso? Glória a Deus. Nossa, a gente tem um povo aqui, ó, generoso demais. A gente tem assim imensa gratidão. Pastor, como assim? Olha só, durante essa semana foi feito todo um preparativo, onde nós tivemos o encontro dos homens e o encontro das mulheres no Movimento Família. E durante mais de uma semana, 2, 3, um mês atrás aí, teve gente trabalhando, se esforçando muito para poder abençoar as nossas vidas. Tem muita coisa que aconteceu que você não tem nem ideia que aconteceu nos bastidores. Teve gente que levantou de madrugada, que foi montar, que trabalhou organizando, decorando 2, 3 dias antes. Teve gente que veio hoje de manhã dizer para mim: pastor, que bênção, eu aprendi a fazer trabalhos manuais lá com a pastora Sara. Eu falei: que legal, que bênção. Você vê que dinâmica, na medida com que as pessoas se derramam, o outro se derrama na vida dele, ele agora aprende, ele pode até ensinar outro. Olha que coisa linda, que coisa extraordinária. E nós tivemos então irmãos que dedicaram suas vidas. Irmãos, não é por dinheiro, não. É para ver vidas sendo edificadas, para ver vidas sendo restauradas. Nós tivemos o pessoal que cantou, que tocou, que pregou, que ministrou sobre a nossa vida, que preparou alimento, que preparou as dinâmicas, que, correu, comprou, fez compras, organizou, que ajudou, que trabalhou sem ninguém ver. Teve gente que trabalhou e nem foi nos eventos. Não pôde ir no evento, por alguma razão. Eu acho que a gente tem que ter um coração muito grato pela vida dessas pessoas. E a gente vai expressar nossa gratidão a todos vocês. Gerson, Deus abençoe o pessoal da equipe da cozinha. Marquinhos, o pessoal do som que estava lá firme. Graças a Deus. E todo mundo que trabalhou ministrando, preparando, organizando e fazendo tudo que foi feito. Amém? Vamos agradecer a Deus? Obrigado a todos vocês que foram generosos. Você está conseguindo entender que generosidade não tem a ver muito com aquilo que a gente tem? Na verdade tem a ver com o que a gente tem, mas eu não estou falando de recursos materiais. Uma palavra de bênção, que recurso material você precisa para estender uma palavra de bênção sobre a vida do outro? Nenhum recurso material. Alguém que está em sofrimento, se você tem condições, fala: olha, eu quero abençoar a tua vida. Bota a mão no bolso e abençoa a vida do irmão. Eu quero te dar aqui uma cesta básica, seja lá como for, embora que a igreja faça isso, mas você pode fazer individualmente, isso é muito importante. Aquele rapaz, irmãos, ele não tinha um comércio grande, pelo menos a Bíblia não fala sobre isso, ele não tinha uma padaria, mas ele tinha uma coisa, um coração. Guarda uma coisa aí no seu coração: a prontidão para dar tem que vir antes da abundância. Amém? Diga assim: a prontidão para dar tem que vir antes da abundância. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você quer ser alguém abundante? Você quer ter na tua vida? Os crentes às vezes ficam em dúvida. Tem crente que fica em dúvida: mas não é pecado ter? Não é pecado ter. Não é pecado ter. E que Deus dê muito para você. Mas só que há uma coisa: se você é fiel naquilo que é pouco, quando muito vier, você vai permanecer na fiel. Agora, se a sua mente é escassa, já com o pouco que você tem,
ou quase nada que você possa ter na sua mão, quando você tiver, você vai continuar com a sua mente escassa. A questão é uma mudança de mentalidade. A mente próspera, a vida próspera, é aquela que compreendeu a importância de seguir o caminho da generosidade, mesmo não tendo recursos materiais suficientes como ele gostaria de apresentar a sua generosidade. A gente em casa, irmãos, a gente aprendeu o caminho da generosidade. Eu, minha filha e minha esposa, eu tenho ensinado a Maiara sobre isso, a gente tem ensinado ela sobre isso, e a Helenice também. Nós aprendemos o caminho da generosidade. E se eu posso te dizer uma coisa, é que o caminho da generosidade nos tem feito prósperos para a glória e honra do nome do Senhor. A generosidade tem nos feito prósperos. Todas as vezes que nós abençoamos a vida de alguém, que nós abençoamos a vida da igreja, no final das contas, nós mesmos é quem somos abençoados. Eu acho que Deus quer trabalhar alguma coisa no coração de alguém aqui nessa noite, porque algumas pessoas têm às vezes aquele pensamento: por que não acontece na minha vida? Por que eu não vivo isso? Por que eu não estou provando aquilo? Pode ser que esteja ali faltando generosidade. E eu vou repetir, a gente não está falando de oferta e de dízimo, não. Nós estamos falando de trabalho para o Senhor, de uma mão estendida, de um pacote de açúcar ou de arroz que você vai no mercado, compra e leva lá para a sua célula quando vão montar a cesta do amor, para a gente abençoar vidas aqui, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa que foi dito hoje pela manhã, que é muito importante. Não vai faltar alimento na sua casa em nome de Jesus, pelo quanto você abençoa a obra do Senhor. Não vai faltar. A gente tem um princípio aqui na nossa igreja sobre a vida dos membros em primeiro lugar. Não vai faltar o açúcar, o pão sobre a mesa, o arroz, o feijão, na mesa de ninguém aqui no nome de Jesus. E se você conhece algum membro, alguém que participa da igreja, que está em necessidade, você tem que procurar a gente, porque aqui ninguém pode passar fome em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ninguém pode passar fome nessa casa. Olha só, a segunda coisa importante, entenda, é preciso vencer a matemática do medo e do egoísmo. E aí tem um texto muito forte aqui, muito poderoso. O texto de Provérbios 11, 24 vai dizer: há quem dê, de que forma? Vamos lá? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar. E o que acontece? E caem na pobreza. E caem na pobreza. Eu conheci gente muito abastada financeiramente ao longo da minha vida, mas pobre, miserável. Gente que não sabia o que é ser generoso. E eu já conheci muita gente pobre, muito mais gente pobre, pessoas que tinham, bem dizer, o que era para sobrevivência dele, mas extremamente generosos. E essas pessoas sempre tinham em abundância sobre as suas vidas. Amém, irmãos? Gente, quando a gente fala de ter, né, de que é preciso não ter esse egoísmo, o que vem à sua mente nesse momento? O egoísmo, ele é o alimento pelo qual o medo invade o nosso coração quanto ao amanhã. Nós retemos porque nós pensamos: e se faltar para mim? Esse jovem não deixou ser tomado por esse medo. Ele simplesmente falou: olha, o que eu tenho é isso, serve, daqui. E aí o discípulo de Jesus chega, começa a falar: tem aqui um jovem com 5 pães e 2 peixes. É isso que eu quero. E é esse o grande caminho de entrega, de generosidade. Se você ainda não entendeu a importância de ter um coração generoso, você muito provavelmente tem sofrido com a sua vida material, tem faltado coisas para você. Em alguns momentos até a escassez está batendo na porta da sua casa. Queria que você entendesse o seguinte: a maturidade nos leva a entender que o que retemos apodrece, mas o que nós entregamos, o que acontece? Cresce. Amém? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, a maturidade nos leva a entender o que nós retemos apodrece, mas o que nós entregamos cresce. Pega o exemplo da nação de Israel. Israel, num dado momento da sua história, agora na peregrinação do deserto, por 40 anos, eles recebem uma palavra de Deus. Eu penso que é uma palavra de bênção do Senhor. Vocês vão receber todos os dias pela manhã o pão que desce do céu. A Bíblia chama isso de maná. E a Bíblia conta pra gente que o povo, todas as manhãs, eles acordavam e saíam para colher o maná. E aquele alimento era para aquele dia. Mas tinha uma ordem. Sabe qual era a ordem? Não guardem para o próximo dia. O que isso significa? Que nós temos que entender a importância de termos aquilo que temos e de usarmos o que nós temos para o momento chamado agora. Se existe uma abundância sobre a sua vida, graças a Deus, renda ao Senhor gratidão eterna sobre isso,
Mas entenda uma coisa, tem muito que a gente tem que é para ser usado para esse momento, até porque o próximo minuto de vida não pertence a você. Então, se existe uma hora para você ser generoso, a hora é essa. O momento é esse, o dia é esse. Irmãos, eu me lembro, quando eu era criança, de momentos de escassez que foram vividos dentro da minha casa. Eu lembro de momentos como eu com a minha irmã e minha mãe, ficávamos os três em casa, meu pai trabalhava fora, numa outra cidade, e vinha a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, por conta da situação financeira difícil. E minha mãe cuidava de nós, né? Nós éramos pequenos ainda. E eu me lembro que, por vezes, nós saímos dentro de casa caçando moedas para comprar pão. A gente tinha em casa lá uma penteadeira, aquela que virava. Eu gostava de deixar ela bem reta e bater a mão para ela ficar... Não sei quem lembra dessas penteadeiras antigas aí, que tinha um negócio chamava gaveta giratória. Ela entrava assim, depois quando você virava, a parte da frente ia para trás, e abria uma série de repartições. A mulherada guardava brinco, batom, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu gostava de brincar com aquilo. Eu deixava mais ou menos no meio, dava um peteleco nela, e ela ficava igual aquele peão do Silvio Santos, tim, tim, né, virando para lá e para cá, uma doideira. E aí a gente abria aquilo lá, pegava uma moeda quando achava. Minha mãe ia lá para o paletó do meu pai, que era o lugar onde guardava algum recurso. Quando tinha alguma coisa, uma moeda mais no fundo, aí começava a fuçar os bolsos. Às vezes a gente não encontrava nada. E às vezes a gente encontrava algumas moedas lá dentro de uma gaveta, um presentinho que tinha ganhado da avó, que entrava no jogo também ali, para a gente poder ter essa condição de poder ter o alimento na nossa mesa. Era o que nós tínhamos para aquele momento, e nós usufruímos da melhor forma. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Eu me lembro de outras experiências que a gente teve nesse sentido. Eu queria que a gente pensasse, então, em algumas perguntas, para balizarmos o nosso coração agora. Eu queria que você respondesse essas 7 perguntas com toda a verdade que é em você, sobre a questão que envolve generosidade. A primeira pergunta é a seguinte, para a gente poder se avaliar. Nós estamos falando de generosidade, a gente já falou aqui que o grande caminho e o principal, um dos principais caminhos, é entender que a generosidade não nasce da abundância, mas de uma mente renovada. Nós também vimos que a matemática do medo, ela vai gerar o egoísmo. E agora temos algumas perguntas. A primeira é a seguinte, você vai continuar escondendo os seus talentos na mochila do medo, ou vai decidir colocá-los à disposição do reino de Deus? Eu vou repetir. Deus te deu dons e talentos para usar nessa vida e nesse tempo chamado agora. Você pode usar o seu dom e o seu talento? Posso. Então usa hoje, porque nem o amanhã você tem diante de você. Segunda pergunta. Você vai continuar calculando apenas o lucro ou vai decidir calcular quem você pode abençoar? A matemática do medo, a matemática do egoísta, do avarento, é essa. Eu vou reter, eu não vou. Eu posso dar, mas eu não vou dar. Gente, para o Filho de Deus, a luz da palavra do Senhor tem que ser diferente. Eu preciso entender que é melhor dar do que receber. Olha o que diz a Escritura. Há quem dê generosamente. Eu já disse que aqui dentro nós temos muita gente generosa. E vê aumentando as suas riquezas. Qual que é a diferença de alguém que tem e vai receber mais ao longo da sua vida, daquele que tem, retém, não abençoa, e agora começa a ver as coisas se esvaindo da sua vida? Questão de mentalidade. Eu decidi qual caminho eu vou trilhar. E eu, por favor, eu entendo o que eu vou te dizer agora. Se eu posso te fazer um pedido nessa noite, reveja a sua forma de generosidade. Reveja como você tem aplicado os recursos que Deus tem colocado na sua mão. Reveja isso. Pastor, eu quero ser alguém próspero. Você precisa ser alguém generoso, então. É uma palavra de bênção? É uma promessa? É. Mas é uma promessa com uma condição. Porque, observe, se eu reter, como eu vou ter para... Como que eu vou agraciar a vida dos outros se na minha disposição mental é ter para mim, guardar para mim, né? Irmãos, nós achamos que as coisas são nossas. Achamos. Eu acho que o meu carro é meu. Mas basta uma necessidade maior aparecer na nossa agenda e eu vendo. E já não é mais meu. Eu tenho, graças a Deus, a minha casa. Tenho um teto que me acolhe, graças ao bom Deus. Não tinha. Antes eu não tinha. Quando nós nos casamos, nós não tínhamos absolutamente nada. E Deus, pela graça dele, a partir do caminho da generosidade, foi acrescentando sobre a nossa vida. Aí Deus vai dando sabedoria. Mas tem gente que fala assim, eu tenho aquilo outro. Nós não temos nada, irmãos. Nós achamos que temos. Você compreende que
o que nós temos é transitório, sim ou não? Vou citar um exemplo, nós conhecemos gente que, infelizmente, perdeu o que tinha, mas não é porque fez besteira, não é porque fez coisa errada, é porque confiou em outros. Eu conheço muita gente que foi fiador de outras pessoas e aí teve o seu nome sendo levado para a justiça, o seu nome ficou sujo e teve a penhora dos seus próprios bens. A pessoa perdeu tudo. Eu conheço, não é um caso nem dois. A partir do momento que você se compromete sendo fiador de alguém, e a Bíblia fala sobre isso. Nós não vamos tratar sobre isso nessa noite. Mas a Bíblia fala sobre isso e nos alerta sobre o perigo de sermos fiadores. Mas a gente às vezes acha que tem. E se nós não tivermos sabedoria quanto ao que nós às vezes consideramos pouco, que temos nas nossas mãos, nós podemos perder até aquilo que é pouco, irmãos. O muito também. Não ache você que as pessoas que têm uma condição melhor, uma condição a mais, se não tiverem sabedoria, que elas vão continuar tendo pro resto da vida. Tem gente que perde. Eu conheci gente que quebrou. Conheço gente que quebrou. Eu citei aqui já em algum momento, irmão, que faliu 3 vezes. E grandes negócios. Mas ele faliu 3 vezes e pela misericórdia de Deus. E aí eu vejo, sabe, aquela misericórdia de Deus a mais, porque essa pessoa que me vem aqui à mente, que eu estou me referindo, que quebrou 3 vezes, e que se levantou e está de pé, e Deus está abençoando demais a vida dele, é alguém generoso. Sempre foi alguém generoso, mesmo quebrando, mesmo tomando uma decisão errada, foi alguém generoso. E Deus lá de cima, acredito que olhou e falou: filho, eu estou vendo, eu estou com você, fica firme. Vamos lá, uma outra pergunta. Você vai continuar esperando sobrar dinheiro para ofertar ou vai decidir honrar a Deus com as primícias do que você tem? Para mim é uma regra dentro da minha casa. No mundo de hoje, tem gente que gosta de ouvir muita coisa na internet, né? E na internet a gente tem um monte de pastor que fala que dízimo não é bíblico, que oferta não é bíblica, não sei o quê. É só olhar para o Novo Testamento. Tem oferta? Ah, não acho que é dízimo. É oferta, então dá sua oferta. É isso que vai confortar o seu coração? Porque o Novo Testamento fala muito de oferta. Fala de dízimo também. Mas não é sobre isso que a gente está conversando. Olha só, uma quinta pergunta. Você vai continuar sendo mesquinho com as palavras ou vai decidir ser generoso de forma a encorajar e elogiar as pessoas em sua volta? Está vendo como é fácil a gente ser generoso? Você vê alguém que está machucado, alguém que está caído, alguém que está para baixo, você pode encorajar essa pessoa dizendo: olha, fica firme, não desista. Está dando para entender, gente? Amém? Em nome de Jesus, estamos juntos aqui? Tem muita forma da gente ser generoso. Tem muito jeito da gente aplicar a generosidade e, consequentemente, sermos abençoados. Uma outra pergunta: você vai continuar vivendo como dono de tudo ou vai decidir viver como mordomo fiel daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você administrar? Se a gente não tiver sabedoria e não formos bons mordomos e não permitirmos, entenda o que eu vou te dizer agora, se nós não permitirmos que o que nós temos não nos domine, nós estamos perdidos. A partir do momento que o que você tem começar a dominar a tua vida, você vai ser alguém avarento, você vai ser alguém mesquinho e você não vai ter um coração generoso. A partir do momento que o que você tem domina a sua vida, o seu amor está naquilo, você está perdido. E esse é o motivo pelo qual muitos filhos de Deus têm se perdido. Porque saem de uma condição. E eu já conheci muita gente na seguinte condição. Vinha para nós e falava, mesmo aqui em Itaém, muitas pessoas, eu acredito que os irmãos que estão aqui devam conhecer também alguém nessa condição. Mais ou menos assim, a pessoa vem, está numa situação difícil financeira, com conta atrasada, com situação de aperto de diversas formas, tal, e aí, pastor, ou pede para a igreja, ou então para o pessoal da intercessão, orem por nós, orem por mim, orem para Deus abrir uma porta. E aí a pessoa, ela fala de uma série de coisas que ela promete diante de Deus que vai fazer a partir do momento que é abençoado. E aí então a pessoa é abençoada e Deus abre aquela porta. Ele consegue passar na frente de todo mundo no concurso, ele consegue se engajar no trabalho, ele consegue passar pelo treinamento, ele consegue alcançar o que ele queria. Tem plano de saúde para a família, tem salubridade, tem não sei o quê, um bom salário, vale alimentação de R$2.000 e por aí vai. E outros benefícios mais. Pastor, tem gente que eu conheço da nossa comunhão que viveu isso que eu estou falando para vocês aqui. Aí, fala de fidelidade diante de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, não é isso, por favor. Entenda definitivamente, mas de uma atitude de fidelidade. Minha vida vai mudar a partir daqui.
muda 2, 3 meses, depois vive o que era novamente. Aí o que acontece? O devorador vem para cima, o dinheiro que foi usado para pagar as contas continua sendo usado para pagar a conta. Sabe por quê? Porque a pessoa não conseguiu mudar o estilo de vida e a mentalidade dela. Só aumentou as contas agora, porque o salário é um pouco maior ou é maior, então é muito difícil. Por último, você vai continuar dizendo o que é isso para tanta gente, ou vai decidir entregar o pouco que tem e deixar Jesus fazer o restinho que tem que ser feito na tua vida. Amém? Faz isso. Vamos entregar. Terceira coisa importante. Vamos lá. Vamos avançar aqui, meus queridos. Entregue o seu limite nas mãos certas. O pouco com Deus é muito. Verdadeiramente é. Isso é uma frase, né? É um jargão que a gente ouve no mundo afora, né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Tá vendo como vocês conhecem? O pouco com Deus, de verdade, o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Eu lembro lá do momento das moedas lá, e me lembro que, às vezes, por alguma razão, minha mãe conseguia ainda achar algum valor a mais. Eu acho que era multiplicação e era ato de misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E aí dava para fazer alguma coisinha a mais. E muitas vezes o que Deus fez foi levantar vizinhos que não sabiam da nossa condição e que batiam lá na porta de casa. Dona Maria, olha, eu estava fazendo uma coisinha lá em casa e decidi trazer para a senhora. Mal sabia que nós não tínhamos dentro da nossa casa. As pessoas não sabiam. Eu acho que a generosidade, ela atrai a generosidade. É isso. Quando você aprende o caminho da generosidade, as pessoas estão observando. Eu disse que tem muita gente generosa aqui. Outro dia, o irmão, que eu não vou falar o nome dele aqui, ele deu para mim um pacote, uma embalagem assim, com bolachas, mas umas bolachas diferenciadas, de provolone. Pensa numa bolachinha. E recheada com goiabada. Mas Silvia, pensa no céu na terra. Essa nem Salomão comeu, irmãos. Pensa um negócio que é assim, top. Eu falei, gente do céu, que negócio maravilhoso. Melhor que maná deve ser. Top, não tinha comido negócio daquele. O ato de generosidade dele me tocou de tal forma que daí eu descobri com ele onde é que ele comprou e eu falei, eu quero comprar isso aí para dar para algumas pessoas aqui dentro provar também, porque é bom demais. O que é bom você não pode guardar para você só. Eu não sei se você está entendendo, mas o que eu quero dizer é que quando alguém é generoso para com você, ele quer te ensinar alguma coisa. E quando ele me entregou, eu entendi rapidamente que eu também preciso abençoar a vida de outras pessoas. Mas você fala, mas um negócio bobo desse? Não, não é bobo. Eu quero alegrar a vida do meu irmão, de uma irmã, que eu posso. Não dá para dar para todo mundo, né? Mas é gostoso quando você, através de um ato de generosidade, abençoa a vida de alguém, né? É bom, não é, gente? Gostoso demais você receber a generosidade das pessoas sobre a sua vida. E aí o Lucas vai falar uma coisa tão especial para nós. Ele vai dizer o seguinte, esse texto aqui é um texto que é muito recitado pela Roberta, né? Olha só, deem e lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Presta atenção agora. Pois na medida que usarem também será usada para medir vocês. Tem algumas palavras diferentes aqui. Essa palavra boa medida é o que é justo, pelo menos. O que é justo. E aí nós vamos voltar a 1980 e alguma coisa, 90, quando nós tínhamos ainda aquelas mercearias onde tinham a caderneta. Você lembra disso? Alguém lembra disso aí ou não? Ainda bem, não estou sozinho nessa. Né? Hoje não tem mais isso aí. Quem sabe para os interior da vida ainda tem. Mas a boa medida era quando você chegava lá para o seu Zezinho, daquela mercearia, e falava, seu Zé, por favor, me dê 1 quilo de farinha de mandioca, da torrada. E ele ia até lá, pegava um tipo de um medidor de alumínio, enfim, alumínio, uma coisa assim. E aí ele ia para aquela balança antiga ainda, que aparecia os números ali, nada digital, tudo olho no olho, dente por dente, embora que aquilo ele dava para dar um balão nas pessoas também, mas enfim, uma coisa, alguém justo, né? E ele pegava, então, mergulhava lá naquele lugar onde estava, lá uma quantidade maior, e vinha na balança na sua frente com um saquinho de papel. Aí começava, aí 1 quilo. Aí seu Zezinho, ele dava a boa medida. A recalcada era mais ou menos assim, presta atenção. Você dá uma batida e ainda coloca um pouco mais. Transbordante. Encheu. Não, vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Quantas vezes eu vi a generosidade? Eu vi a generosidade de pessoas simples assim, que sabiam às vezes de uma necessidade que a gente tinha da nossa casa e falava, eu colocava lá 200 gramas a mais, 200 gramas a mais, 100 gramas a mais, 50, abençoava.
Esses dias eu fui comprar camarão para pescar com o Renan, e aí cheguei lá no baixio ali, do outro lado da rua, pastor Daniel da igreja Betel. Eu falei, Jesus amado, quem que é que eu não sei? Aí que eu fui lembrar, estava com touca, a mãe da Camila, do Wilson. Aí eu falei, pastor, vem aqui. Aí fizemos um barulho lá, tal, aquela coisa toda. Aí ela foi, e ela deu uma medida recalcada e sacudida para mim de camarão, para eu pescar. E ela falou, pastor, deixa eu colocar uns a mais aqui para abençoar a sua vida. Eu falei, amém, obrigado. E aquela alegria. Então é isso, essa medida a mais, recalcada, sacudida. E aí fala que é transbordante, será dada a vocês. Quando a gente abençoa generosamente, a gente recebe, no final das contas, um transbordar sobre a nossa própria vida. Irmãos, eu quero o transbordar de Deus sobre a minha vida. Você quer sobre a sua vida? Amém? Então diga assim, pela fé, no nome de Jesus, eu recebo a boa medida de Deus sobre a minha vida. Que o Senhor faça transbordar sobre a minha vida e sobre a minha história toda a medida que está no seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Agradeça a Deus. Não tem faltado. Não tem faltado, não tem faltado, não tem faltado. Deus tem suprido as nossas necessidades. E o problema está com a gente mesmo, às vezes, que a gente acha que, pelo fato de reter, que vai faltar. Não vai faltar, irmão, não vai faltar. Mas aí vem aquela pergunta, mas pode faltar em algum momento? Eu pergunto para vocês. Vamos refletir um pouquinho, pode ou não pode? Mas eu sou filho de Deus. Mas pode faltar mesmo assim? Pode faltar. Ainda bem que vocês conseguirem entender tudo muito bem. E pode faltar mesmo. Olha para o povo que está em guerra. Não tem crente, filho de Deus, gente. Tem gente que perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo. Os que estão vivendo, por exemplo, em abrigos de refugiados, não tem nada. A Chile, esses dias atrás, compartilhou com a gente algo que ela já tinha falado para mim, ali, num dia que a gente estava conversando, sobre crianças que tomam uma única refeição por dia. E aí quando ela, junto com os missionários, se envolveram com algumas igrejas do Brasil e dos países deles, e se envolveram nesse esforço para poder proporcionar 4 refeições num dia para uma criança, as crianças passavam mal, porque não estavam acostumadas a comer 4 vezes no dia. E é estarrecedor, isso que ela compartilhou, eu já sabia de outras datas. Em algumas culturas, é o adulto que senta primeiro, o que sobrar é para as crianças. Misericórdia. Eu não sei você, mas eu tiro da minha boca para dar para o meu filho, para minha filha, se for preciso. Tiro da minha boca para dar para minha esposa, se for preciso. O que a gente precisa de entender é que essa questão de generosidade não tem a ver com o nosso território, não tem a ver com a nossa cidade, não tem a ver com o nosso país, tem a ver com uma mentalidade. Eu decido ser generoso. Queria que você entendesse algumas coisas aqui. Primeiro, você decide parar de focar no que não tem e olha para o que tem. Essa é a matemática de Deus. Não fica olhando para o que você não tem nas suas mãos. Olha pelo que Deus já te deu e tenha muita gratidão pelo que você tem nas suas mãos. Você vence o medo de ficar sem nada. Esse é um resultado do coração despido e generoso diante de Deus. E você então tem condições plenas de transferir para a mão da pessoa certa, com fé e bravura, o que está nas suas mãos. Aí é uma chave especial. O que você tem só vai prosperar enquanto você entregar nas mãos de Jesus. E eu não estou falando do seu dinheiro, estou falando da sua vida. Eu estou falando dos recursos emocionais, intelectuais e físicos que você tem. Enquanto você decidir ficar aguardando o que você é para você mesmo, o que você tem para você mesmo, você não vai prosperar. Você não vai prosperar. Você vai continuar com a sua vida travada, em todos os sentidos. Repito, não estou falando de dinheiro. O texto está falando de alguém que tinha o que tinha e que decidiu entregar tudo nas mãos de Deus. Nós não sabemos nem o nome desse rapaz, mas na minha vida ele fez história. E para a sua vida ele também está fazendo história hoje em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que coisa linda, esse rapaz ele entrega, aquele rapaz ele poderia ter dado os pães para André, para Pedro, e quem sabe ter repartido com alguém da multidão, mas o discípulo do Senhor Jesus olha para ele e fala, vem aqui, vamos lá. E aí Jesus olha para aquilo e fala, ele está entregando tudo. Esse rapaz, ele fez o mesmo que aquela mulher pobre fez quando ela estava lá no templo, na hora do ofertório. Entregou tudo. Então, entenda uma coisa importante, decisiva sobre a sua história. Tudo que você tem precisa ser entregue nas mãos do Senhor. Quer você tenha muito ou tenha pouco. Quer tenha abundância ou em escassez. Tudo que você tem precisa ser entregue nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é especialista
em multiplicar sobre as nossas vidas o que nós achamos que temos nas nossas mãos. É isso, a gente acha que tem na nossa mão. A gente acha, a gente nomeia, meu, minha, isso aqui é seu, isso aqui é sua. A gente acha que tem, a gente é entorpecido por esse pensamento. Ele entregou nas mãos de Jesus 5 pães, nas suas mãos hoje podiam fazer o que por você? Alimentar a tua vida. O máximo dentro da sua casa, a sua esposa, o seu filho, mas não muita gente. E eu acredito que no final do dia vocês estariam com fome. Mas o texto fala de 5 pães e de 2 peixes que alimentam 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Aí eu volto àquele entendimento, mais de 15.000 pessoas. É gente para arrebentar, é muita gente. Às vezes a gente faz encontros onde envolve comida aqui na igreja, né? E é uma correria só aí para a turma fazer, né, Gerson? Uma correria só, o Gerson na cozinha, o pessoal de cozinha. É aquela correria, é uma doideira, né? Ontem a gente teve um encontro lá dos homens, eu sei que desde a hora que a gente chegamos por volta de 10 horas o Gerson já estava fazendo o almoço. E foi ficar pronto 12:30 mais ou menos, mas todo mundo se alimentou com alegria e nos alimentamos fartamente, graças a Deus. Mas entenda o seguinte, quando você retém para você o máximo de pessoas que você consegue abençoar é a sua vida e 2, no máximo, que estão mais perto de você. Agora, quando você decide entregar, o milagre da multiplicação acontece. E muita gente abençoada. A última lição que a gente tem nesse texto é a seguinte, o 4º passo. Experimente o milagre da sobra, ele é possível. Amém, irmãos? A sobra é possível. Você consegue entender que é possível ter sobra em nome de Jesus? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui deseja ter sobra na sua vida? Amém, irmãos. Que bom que você levantou sua mão. Eu vou dizer de novo. Não é pecado você ter de forma abundante sobre a tua vida. Você não pode só deixar com que o que você tem mande na sua vida. O dinheiro que você tem nas suas mãos mande na sua vida. Senão ele vai se tornar um Deus. Ele vai ditar as regras. E não pode ser assim. Você tem que ter autoridade sobre o seu dinheiro. Você tem que ter autoridade sobre os seus bens. O que você tem de bens, o seu carro, sua casa, se você tem um terreno, uma moto, se você tem, seja lá o que for, uma condição elevada, uma posição no emprego, tudo isso não pode ser o que domina a sua vida. Você tem que dominar sobre essas coisas. Você tem que ser o senhor dessas coisas, não essas coisas serem os seus senhores. Então, olha só que interessante. Experimente o milagre da sobra, ele é possível. Sabe o que mais me empolga nessa história? É que aquele menino que decidiu entregar na administração a administração do que ele tinha nas mãos da pessoa certa, no final da história ele ainda sai abençoado. Porque não sei se você entendeu bem, o texto fala para nós que todo mundo comeu fartamente e ainda sobrou 12 cestos. Eu acredito que muito mais que 5 pãezinhos e muito mais que 2 peixes, pode ser que esse jovem tenha guardado para levar para sua casa. Muito provavelmente. Olha só o que diz 2 Coríntios 9:11. Eu quero que você preste atenção nesse texto, muita atenção. Esse texto, ele é algo que me proporciona o entendimento de que eu não posso ter uma mentalidade mesquinha. Diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Mas a gente tem uma promessa aqui. Paulo está falando para a igreja, e ele diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Amém, irmãos? Pode ser que dentre nós aqui, nós tenhamos pessoas que serão muito enriquecidas ao longo da vida. Pode ser que nós tenhamos aqui no nosso meio, pessoas que serão ricas mesmo, materialmente falando. E pode ser que nós tenhamos aqui no nosso meio, irmãos e irmãs que seguirão a sua jornada, Deus vai sustentar para cada dia, você vai ter sabedoria e vai ser assim até o final. Você não vai perder o que você tem, mas Deus vai acrescentar. Mas de verdade, o desejo que queima no meu coração de pastor, é que você seja enriquecido em todos os sentidos, espiritualmente falando, fisicamente falando, e materialmente falando também. Eu só faço um pedido, que quando Deus levar você a lugares altos, do enriquecimento material, o que é matéria, não domine sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? E que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ter para, abençoar mesmo. Você possa ter para estender a mão para os outros, para poder ajudar, para poder socorrer, para socorrer um parente, socorrer um amigo, socorrer um irmão em Cristo.
Sabe, é tão gostoso, irmãos, quando a gente tem, mas não é para emprestar para o outro, é para dar para o outro. A gente tem para dar, para falar, olha, eu estou vendo que você está aí na peleja, você está lutando com a vida, e eu senti de te abençoar. Como é bom a gente poder fazer isso. Agora, entenda uma coisa, às vezes a gente deixa de fazer isso porque a gente acha que nós vamos fazer pouco. Não existe pouco, não existe pouco, não existe pouco. Existe um ato de generosidade. Quando Deus olha lá de cima, Ele não está vendo a quantidade, Ele está vendo o seu ato de generosidade. Que eu e você possamos ser enriquecidos de todas as formas, para que nós possamos ser generosos.